E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Resenha Financeira aqui no canal da Nova Futura. Eu sou o Ângelo Magalhães e hoje, Bruna, a gente vai falar do que Evergrande é uma ameaça para a economia mundial? Será que é uma bolha na China? Quais os impactos? E para falar sobre esse assunto, Aham. trouxemos alguém que é mestre. Sim, trouxemos um mestre dessa vez, mestre em economia, Nicolas Borsoi. Tudo bem, Nicolas? Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui, minha estreia, né? Mas vamos nessa. Muito obrigado. O Matheus, que está no seu quarto mochilão na Europa, de férias. Esse viaja, hein, Bruna? Esse viaja. Esse gosta de viajar, né? Esse gosta de conhecer o chopp de vinho de toda a Meu Europa, Deus do Ásia, céu, será que Oceania. tem lá? A gente não sabe, mas fica aí que o resenha tá só começando. Mais uma crise, né, Bruna? Mais um evento na Bolsa, um evento mundial, dessa vez lá da China, que sacudiu bastante o mercado nessa semana, né? Exatamente. Evergrande tem sido o nome do jogo, Sim, né? E temos aqui hoje o senhor Nicolas Borsoi. Minha missão e a do Ângelo aham, é diminuir o economês, Traduzir o exatamente. que eu falo. simplificar o assunto. Aham. O Nicolas que faz também algumas análises aqui na Nova Futura, né, sobre os mercados internacionais, sobre as bolsas internacionais. Hoje ele vai trazer esse conteúdo completo, porque muita gente está falando em vários sites, blogs, perfis de Instagram, mas hoje a gente vai trazer todo esse capítulo que rolou, que já vem acontecendo com a Evergrande e todas as influências que ela tem na Bolsa Mundial, certo, Nicolas? Isso aí, né? Já para começar o assunto, Aham. já dá para perceber que nunca é bom começar o nome da empresa com Ever, né? Porque dá muita confusão, Pois né? até o Tem nome, né? Everlast, tem o Everest, teve o Nossa. navio que era o Evergreen, Já da ficou uma dica Ever... economista dando dica de marketing aí já, né? Navio que ficou preso no canal de É Suez. verdade, é Era verdade. Evergiven, né? A gente já pode, ó, se você conhece uma empresa aí, começa com o Ever, já Já deixa sai um de comentário perto. aqui que vamos ver se vai ser a próxima. Recomende ao marketing fazer a reestruturação da companhia, porque o Exatamente. futuro Exatamente. pode não ser Um novo positivo. brand naming aí de empresas Dá que esse ruim Ever começar tá. com Ever. Né? Fica a dica. É verdade. Mas então, a gente teve alguns eventos já anteriores a dessa semana, né? Que aconteceu no final de semana. Teve aí também a crise do minério de ferro, né? De commodities lá da China. Isso já tinha um impacto relativo com a Evergrande, ô Nicolas? É, assim, os títulos da empresa estão sofrendo desde junho, né? Que é quando começou a ficar claro que a economia chinesa estava desacelerando. E quando tem desaceleração na China, todo mundo fica receoso com o mercado imobiliário de lá. Aham. Que além de ser um mercado muito grande, né? As Sim. pessoas estão muito endividadas, né? Com esses últimos anos. Então, com esse temor de desaceleração da China, já é um tópico desde junho, É. mas... Ganhou fôlego na semana passada, né? Aham. Que o governo anunciou que a Evergrande não ia pagar a despesa de juros na quinta-feira, né? Uhum. Eles têm uma despesa de 83 milhões de dólares para ser paga e o governo anunciou que não vai ocorrer o pagamento. Aí meio que todo mundo É. se deu conta do tamanho do buraco, por Aham. assim dizer. Nós temos um passivo, né? O passivo da empresa é um passivo que é um número realmente surpreendente, né? 300 bilhões de dólares em obrigações financeiras para Evergrande, né? Isso é um número baixinho, né, Nicolas? Já pensou se tem um patrimônio de 300 bilhões de dólares, Nossa. Bruninha? Aí sim, Bruna. Mas, desculpa, pessoal, até falando um pouquinho de números, eu vi em alguns lugares tem uma grande representação do setor imobiliário e Isso. real estate. Chega a ser quanto, mais ou menos 20% lá na Do China? PIB. O PIB, PIB é é. 7%. 7%? 7%. Mas, assim, é só construção civil, né? Exatamente. Se você pôr outros links, chega a uns 15, 20. Isso aí aqui pro Brasil seria mais ou menos quanto? Que o agro representa mais ou menos mais isso? ou menos, assim, 7%, o agro é um pouquinho mais. Um Tá? pouquinho mais. Mas vamos dizer, a cadeia inteira da construção civil daria o que a indústria é no Brasil Do hoje. agro, tamanho do problema, né, Bruna? E assim, para começar, né? Acho que antes de falar especificamente de Evergrande, né? Essa questão da alavancagem financeira do setor imobiliário na China, isso Aham. vem sendo uma preocupação já há algum tempo, né? Isso tem a ver com essa dívida agora da Evergrande. A gente viu aí no videozinho, né? Roda o videozinho aí, os 15 prédios sendo Aham. demolidos ao mesmo tempo lá na China. Realmente é uma imagem espetacular. É.
Intrigante, né? Quando veio da China, ainda ninguém sabe se é verdade, se é montagem, né? Vários sites aí publicando, mas o problema chegou, né? Será que o problema no setor imobiliário lá é real? Os prédios, será que eram de lá mesmo? Acho que sim. Acho que sim. Mas acho que assim, né? Eu costumo falar que a alavancagem na China é um problema há muito tempo, né? Tanto que os economistas acertaram 100 Mais um país alavancado, hein, Bruna? Não é só o Brasil que é Não é só o alavancado Brasil, e né? a gente vive na economia real. Porque aqui, Nicolas, a gente já tem um jargão aqui do senhor Ângelo, que é o Brasil é um país alavancado, mas nós vivemos na economia real. Como diz meu amigo, né? Se o salário é 10, o limite é 20, a renda é 30. Então, o Brasil vive nessa. E a China também, então. Exato, né? As contas que se tem é que a dívida total da economia chinesa é 350% do PIB, né? Então, é uma dívida bastante grande. Mas como eu gosto de falar, né? A crise de dívida na China é um temor há muito tempo, tanto que os economistas acertaram 100 das últimas uma bolha que tiveram na China, né? Tem um evento, assim, que dá para considerar a bolha, que foi em 2015, né? Que a bolsa de lá chegou a cair 45%, né? Então, o pessoal geralmente considera como bolha. Tem aquela imagem que ficou muito, simbolizou o movimento, que é um vendedor de banana operando a bolsa no meio do dia, assim, né? Ó. É justamente o tamanho, né, da empolgação que teve na época. Então, já tem bastante tempo esse temor de alavancagem na China. Ô, Nicolas, mas assim, a Evergrande, qual que é a influência dela no setor imobiliário lá? Como que ela tá? Bom, assim, o conglomerado, ele tem Aham. várias filiais, né? Eles têm uma empresa de carro setor elétrico, como a Bruninha tava falando aqui antes, né? Eles têm um time de futebol. Mas a Evergrande, ela Time de futebol. Exato. Uma companhia bem diversificada, não é só construção civil. Não basta dar problema no setor imobiliário, tem que dar no futebol também. Na construção de estádio deve ter dado certo lá também. Então, assim, mas ela é conhecida pelo setor imobiliário, né? Ela é a segunda maior empresa do setor imobiliário chinês, né? E ela atende bastante setor de média e alta renda da China, né? Então, assim, só para falar um pouco mais do... Ela tá em mais de 200 cidades também na China, então É um tá negócio bem impressionante, grande, né? Só para falar um pouco, né, Aham. desse processo, assim, o setor imobiliário ganhou muito impulso depois de 2010, né? Porque... Primeiro, a China adotou uma agenda de estímulos muito forte depois da crise de 2009, né? Mas também porque tinha muito chinês morando na zona rural que foi para a cidade, né? Então, em 2010 era 50% da população na zona rural e 50% nas cidades. E hoje é 64%. Na Isso cidade, dá, né? isso dá mais ou menos 230 milhões de pessoas, né? É um Brasil. Qualquer 1% já vai para milhões ali, né? Então você tem esse contingente gigante de gente indo para as cidades, né? E você tem uma limitação de terrenos nas cidades da China, né? Então você teve uma valorização muito forte dos terrenos. Uhum. E a Evergrande, por muito tempo, ela conseguia comprar. Deixa eu voltar um ponto, né? Diferentemente da Bruninha, né? Que enche a mão quando o mercado capota. É verdade, ó. Inclusive a Bruninha vai dar um call hoje, hein, Bruninha? Hoje não pode escapar, hein? Ah, é? Certo? Certo? Não, vamos botar na fogueira. Sim, lógico. A Evergrande, ela foi comprando terrenos na alta do preço, né? Então ela foi comprando muito terreno com a alta dos preços, só que ela conseguia repassar, né? Dado que tava tendo bastante gente comprando imóvel na China. O que acontece, né? Depois de 2015, você tem uma desaceleração da economia da China e do setor imobiliário também. E aquilo, né, que era basicamente um movimento muito normal de você comprar terreno caro e vender o imóvel caro, começou a ficar meio indigesto, porque ficou difícil vender imóvel. Sim. E hoje a empresa está com um passivo de 300 bilhões de dólares, com um mercado imobiliário bastante difícil, né? E começa a surgir esses problemas de saldar o serviço da dívida. Então, a história da Evergrande, na verdade, é uma história bem conhecida, né? Na literatura de macrofinanças, né? Eu vou fazer um paralelo, né, com a vida pessoal. É tipo a Bruninha, né? Na época de solteirice, né? Que já deve fazer bastante tempo. Mas é aquela primeira impressão, né? No primeiro encontro, o cara vai lá, todo arrumado, bem cheiroso e tal, chega com um carro estileira, né? Vai no restaurante, paga um prato caro. E aí, conforme vai passando mais tempo, né? Aí o cara já chega com camisa de time de futebol, já chega de chinelo.
Então a Evergrande foi um caso assim, né? Eles empolgaram muito com o crescimento chinês, foram comprando terrenos e construindo imóveis adoidados. E aí, ao longo do tempo, a economia foi desacelerando. Uhum. Enfim. Porque isso é uma grande ameaça, porque também lá o governo chinês também faz grandes interferências nessas empresas, né? Mais que o americano, né? Até foi uma questão que foi levantada nos últimos dias, né? Será que esse caso Aham. da Evergrande com essa dívida enorme, será que isso não poderia contaminar a economia, gerar uma grande crise, como aconteceu ali em 2008 com o Lehman Brothers, né? Mas foi até uma comparação que foi feita, né, nesses últimos dias aí. Vamos dividir a pergunta, né? É. Primeiro, se é uma Ele já ameaça metralhou à já. economia, e depois se estamos perto de um momento Lehman Brothers, uma coisa nesse sentido, né? Se é uma ameaça à economia, acho que tem a chance de acelerar bastante a economia chinesa, tá? Tem toda a conversa de que o governo chinês vai resgatar a companhia, mas desde 2015 o governo chinês ele decidiu que ele não ia interferir tanto no mercado de crédito, porque o que os investidores faziam, né? Compravam os títulos de empresas super ruins, só que como tinha garantia estatal, todo mundo saía feliz no fim do dia, né? A partir de 2015, o governo chinês ele decide tomar uma ação no sentido de se você quer ter título de empresa ruim, ok, mas você vai ter que correr o risco da empresa falir, né? Então, desde 2015 a gente começa a ver algumas estatais falindo na China, né? 2019, que foi quando eu voltei para o mercado financeiro, né? Teve a falência de 2 ou 3 bancos estatais lá, então mudou bastante o cenário de crédito. Eu acho que a Evergrande pode ser um caso desse, tá? O governo chinês justamente falar, eu não vou socorrer a companhia, mas vou tentar mitigar os efeitos de contágio, né? Então, o setor bancário chinês ele tem uma exposição muito grande ao setor imobiliário, né? Então, o governo acho que vai pôr um pouco de pano quente quando essa transmissão chegar no setor bancário. Sim. Mas acho que a Evergrande em específico, acho que ele vai deixar ir pro vinagre, né? Por assim dizer. Agora o outro ponto, né? Se estamos perto do momento Lehman Brothers, acho que não. Acho que são cenários bastante diferentes, tá? Que é mais local também, né? Lá. Além disso, o mercado deles é bem fechado, né? Aham. Os estrangeiros, eles detêm 3% da dívida local, né? Então é pouca coisa. Aham. E por mais que haja esse risco de contágio para o setor financeiro, a Evergrande não é uma empresa do setor financeiro especificamente, né? É que assim, quando atinge o setor bancário, além do risco da empresa, todo mundo tem uma crise de confiança, né? Porque você vai querer sacar seu dinheiro, os bancos não vão ter confiança de emprestar entre si, né? Então, quando atinge o setor bancário, que foi justamente o que aconteceu em 2009, fica mais grave a situação, né? E também tinha mais investidores internacionais também, né? No Lehman Brothers, né? No Sim, caso. sim. Então aí, por isso que o efeito cascata deve ter sido muito maior do que agora. Espero que não seja tão grande, né? Mas, então, respondendo mais, fazendo essa análise aí que você fez, tipo, o crash na China, então, ele não é tão possível assim se o governo está tomando essas decisões com as empresas, tanto estatais quanto privadas, né? Eu diria que assim, né? O crash na China já aconteceu, né? Se você pegar o preço do minério de ferro, o minério de ferro caiu uns 55% desde a máxima, né? Então, se você pegar o setor imobiliário chinês, também teve uma queda bastante forte. Além da Evergrande, teve uma outra empresa de Xangai ontem que caiu 83% na bolsa. Nossa. Então, assim, já aconteceu, né? Aham. Agora o ponto é, quando a gente olha para o resto do mundo, não teve essa transmissão tão forte, né? Exatamente, Então, já passa a impressão que, assim, vai ser ruim, óbvio, né? Não tem como não ser, porque é um Aham. setor muito importante de China, mas que, por enquanto, assim, esses contágios muito agressivos estão meio contidos, tá? Até seria um contágio em alguns pontos específicos e não especificamente, por exemplo, o setor imobiliário aqui no Brasil também pode sofrer. Isso Exato. não, né? Acho que o setor imobiliário ele tem uma característica muito local, né, para cada país. Exato. Então, olhando essa questão de, para o risco, setor imobiliário no exterior, isso não é tão relevante, né? Eu acho que uma coisa que as pessoas tiram um pouco da conta, né, é que o setor imobiliário americano em 2008 ele estava altamente alavancado, né? Mas os produtos que estavam ligados ao setor imobiliário americano circulavam muito, né? Eu lembro que tinha uma peça, acho que do Bird and Fortune, né? Algum desses programas que fazem... É cômico, né? É inglês e tal.
E era tipo uma conversa de dois investment bankers, assim, um falando, pô, eu pegava o título lá ligado à hipoteca americana, vendia pro cara em Londres, e o cara em Londres vendia pro cara em Tóquio, aí no fim do dia ninguém sabia mais com quem tava, né? Então, esse tipo de coisa você não vê na China, né? Que que justamente tende como é que fala? Isolar, né? É uma O economia muito efeito. fechada, Exato, né? Sim. exato. Exatamente. E lembrando o Lehman Brothers, a Bruninha que tava contando, falou: se fosse hoje, eu compraria 10 apartamentos em Miami, né, Bruninha? Eu tenho um colega que comprou apartamento em Orlando em 2008. E aí, Eu, na época, tinha... Não vou falar quantos anos eu tinha, mas eu... ainda não tinha essa condição. A Bruninha falou até de impactos que geram também essas crises imobiliárias lá, no caso aí, mas também as empresas, a Gerdau, as empresas de commodities aqui sofreram um pouquinho também com essa queda, né, essa semana. O que... Aí entra naquela questão do efeito minério de ferro, né? Minério de ferro, né? O setor de construção civil é um setor que acaba consumindo muito minério de ferro, né? E não só essa questão de construção civil, mas também tivemos recentemente o governo chinês querendo reduzir, né, a emissão ali de poluentes, né, por conta do... Eles estão adotando várias restrições, né, no funcionamento das siderúrgicas para tentar baixar um pouco a poluição, porque ano que vem tem Olimpíadas de Inverno e eles querem a neve branquinha, né? Não dá pra... Vivem de aparências. Ou seja... Já pensou, vai ter uma competição de esqui, a neve tá cinzenta. É um negócio meio estranho, né? Vai parecer que o cara tá esquiando no barro, sei lá. Então, mas falando sério, então aí deu... Falando sério. Não, agora é sério, né, meu? A neve cinza, né, ô, Vini? Neve cinza não dá, né? Estamos falando sério. Sabe que esses dias o pessoal no chat veio perguntar pra mim, mas essa questão da queda do minério de ferro tem a ver com a China querer os Jogos Olímpicos mais bonitinhos no ano que vem, né? Os Jogos Olímpicos, os Jogos de Inverno. E parece realmente até uma coisa meio... um fato anedotal, Sim, né? sim. Mas é a realidade, né? Não, é meio anedótico, né? Parece aquelas conversas de boteco, né? Mas de fato, seja por isso, ou seja qualquer o motivo, né? O governo da China está adotando várias restrições na produção de aço. E aço é basicamente minério de ferro, energia e carvão. Né? Eles têm um rodízio lá também, né? Dessas indústrias, assim, quando podem trabalhar e tal. Mas aí, voltando aqui pra Bolsa, né? Que eu falei que essas empresas de commodities, elas sofreram um pouco. E também, aí também puxa... Um pouco? Um pouco aí. Aí também puxa a Bolsa, né? Então, quer dizer, um efeito mesmo em cascata, né? A Ibovespa caiu bastante, né? Não foi especificamente essa questão da dívida que teve esse efeito direto aí no minério de ferro. Mas foi a redução, né? Mas acabou, de fato, afetando aqui a nossa bolsa por conta dessa queda, né, de 50% aí do minério de ferro nos últimos meses, que acabou afetando, de fato, várias siderúrgicas aqui, papéis que vinham de um boom de recuperação muito forte, né, depois do Corona Crash. Papéis, a CSN chegou a subir 600% de março até o topo e acabou tendo esse movimento realmente de realização bem forte nas últimas semanas, nos últimos meses até, indo em linha com essa questão do minério. Agora... Evergrande e minério tem alguma relação? Tem, sim, senhora. Porque o que acontece, né? Basicamente, nesse momento, você começa a liquidar suas posições em ações do setor imobiliário chinês, né? Como eu falei, teve uma empresa de Xangai que caiu 83% ontem, né? Então, essa piora nas ações do setor imobiliário chinês vai fazer com que as empresas investam menos, né? E... como o setor imobiliário ele é muito intensivo em minério de ferro, porque precisa daquelas aquelas vigas, né, de aço para fazer a fundação, a base do prédio, né? Construção depende de minério, né? Depende porque usa muito componente de aço, né? E barras de ferro, etc. Enfim, não manjo nada de construção. Já deu pra perceber. Também. Mas assim, né? Engenheiros nos perdoem. Mas assim, é justamente essa perspectiva de enfraquecimento do setor imobiliário já tem um efeito direto, mas tem um outro efeito que é enfraquecimento do consumo das famílias, né? Tem mais ou menos 1 milhão de pessoas esperando imóveis da Evergrande. Nossa. Então imagina assim, né? O Angelão tava todo empolgado, que ia realizar seu Aquela sonho varanda de infância. Exato. Ou aquele imóvel que ele tinha feito um investimento, ia vender para comprar sua Ferrari. Nossa, aí eu tô alavancado mesmo. Tô alavancado. Nossa.
E aí Mas, descobre que do dia pra noite que não vai dar pra comprar Ferrari, vai pra comprar, sei lá, Um Fusquinha. um Fusquinha. Não precisa ser Não, tão assim, Um não. Gol. Se bem que o um Gol tá Escort, caro aqui no um Brasil. Escort conversível, Um né? Escort, XRE, um clássico. Aquele XR3 amarelo. XRE, não, XR3, é verdade. Minha mãe já E teve um Escort XR3 amarelo. Altas aventuras. Ah, Ô, aí Bruninha, sim, hein? sua mãe tem ainda? Não tenho Ah, mais. que pena. Ia chamar pra Tinha gente dar um teto. rolê já, Não, né? ele tinha um teto solar que quando chovia a gente tomava um banho lá dentro. Então Não tava muito bom o não tava dando isolamento. muito certo. Mas enfim, né? O ponto é que quando as famílias percebem que a riqueza que elas tinham, né, caiu, né? Que Aham. elas perderam patrimônio, elas tendem a ceder em termos de consumo, né? E aí esse efeito de redução do consumo das famílias chinesas é outro efeito que joga as commodities para baixo, tá? Então, além do setor imobiliário, tem esse efeito de redução no consumo das famílias. Ah, Bruni e Nicolas, ainda essa semana ainda tem. Tá tenso ainda por causa de questões da Evergrande, ainda tem Fed, Copom. Então, quer dizer, o que o investidor deve monitorar essa semana aí? Nós tivemos uma série de questões, né, que o mercado acabou ficando de olho e com certa cautela ao longo da semana, Aham. tanto com relação a essa questão das reuniões de política monetária do Brasil, Estados Unidos. Internamente ainda tem o imbróglio dos precatórios, né, podemos dizer assim. Gostei da palavra, hein? Gostei, foi. Então, essa questão fiscal aqui no Brasil, que tem sido realmente pano de fundo para o movimento de queda nas últimas semanas. E ainda esse agravante da Evergrande, que realmente gerou um certo temor aí no mercado. Os investidores costumam primeiro Uhum. sair vendendo, né? Primeiro a gente tem esse movimento de volatilidade no curto prazo, para depois o mercado ir digerindo os fatos e realmente ver o que é possível e o que não é. Mas em um primeiro momento, realmente há essa fuga para ativos de risco, né? E foi o que a gente viu, Ativos inclusive, seguros. fuga de ativos de risco para ativos seguros. Aí sim. Agora sim. E foi o que a gente viu no começo da semana, né? Mas agora, daqui pra frente, tem mais alguma questão que você acha que os investidores devem continuar monitorando, Nicolas? Só para fechar, né? É o famoso venda primeiro, pergunte depois, É, né? Ó, exatamente, ó. gostou dessa, Vini? Mais uma pra gente, hein? Jargões do mercado. Eu acho que primeiro é analisar como as bolsas da China vão se comportar, né? Porque elas são fechadas ainda, né? Eles estão lá comemorando no Bacurau chinês, já as Enquanto bolsas... gravamos esse podcast, as bolsas continuam fechadas. Exato, só operaram as bolsas de Hong Kong, né? Então esse efeito que a gente está vendo é em um mercado específico, Uhum. a gente não vê o efeito sobre a China como um todo, né? Então tem esse evento para ser analisado. Acho que o que a gente tem que acompanhar daqui para frente, né? Acho que tem ativos bastante complexos que daria para falar, mas acho que o que dá para ver de bastante simples, que dá para todo mundo ver na tela todo dia, é olhar o minério de ferro e a moeda chinesa, né? Ou o Uhum. dólar em específico, né? Porque, primeiro, em momentos de insegurança, o dólar vira o porto seguro de todo mundo, né? Sim. Aqui, sempre que tem problema, o pessoal corre pro dólar, né? E o minério de ferro, ele vai justamente passar a impressão de como o pessoal tá vendo a perspectiva de crescimento da China à frente, né? Sim. Então, acho que esses são dois ativos fáceis de acompanhar que oferecem uma sinalização boa do que esperar de China daqui para frente. Nós temos aqui no Brasil o CDS, né? Que para uma medida de risco Brasil. Na China a gente também tem um CDS para acompanhar? O CDS, ele é um derivativo, né, que basicamente eu negocio uma taxa em troca de você me oferecer um pagamento se o governo, por exemplo, der uma moratória, né? Então, na China tem o CDS, né, de 5 anos, é o que é mais líquido, né? Ele hoje está em torno de 50 pontos base de spread, né, que a gente fala. Então, se eu for contratar um CDS contra o governo da China, eu ganho a proteção com relação a uma moratória do governo chinês. Em troca de pagar, a Treasury hoje está em torno de 1,30, em torno de pagar 1,80% ao ano para a seguradora, né? Então, esse é um mercado muito bom para acompanhar isso aí, mas ele é bem opaco, né? Geralmente você precisa de algum terminal muito específico, tipo uma Bloomberg, algum broadcast, né, para acompanhar isso de perto.
Difícil de monitorar. Obviamente, a gente, quando puder, vai falar aqui nos calls diários, né? Mas Sim. é algo que é preciso um pouco mais de... De informação ali, Informação. né? Informação mais específica. Mas é um dado para acompanhar. E no fim das Exatamente. contas, tirando o economês da história, Aham. também é o CDS subindo, é o risco subindo. Então, é mais ou menos nessa linha. Basicamente, qual que é a ideia do CDS estar subindo, né? As pessoas estão com medo de não receberem o pagamento, né? Então, como as pessoas buscam mais esse contrato, as seguradoras pedem um prêmio maior, né, para te oferecer. Sim. Então, é bem interessante, né? Porque o CDS geralmente ele antecipa alguns movimentos de queda forte, né? Então, em 2015, né, que eu tava falando do trader da banana chinês. Se você A pegasse trade da banana foi boa, hein? Cara, se você pegar os bancos, né, internacionais que têm grande exposição à China, o CDS dele disparou antes da bolsa da China cair. Então, o mercado costuma olhar bastante o CDS dos bancos gringos que têm exposição à China, porque geralmente ele antecipa, né, esse movimento de queda na bolsa chinesa. Excelente. Ou seja, nos calls de abertura e Aham. fechamento a gente consegue acompanhar SDS, se não olhar dólar, olhar VIX também, né, nos Estados Unidos, porque se houver um contágio para as bolsas, o VIX, que é aquele termômetro de volatilidade, né, aquele termômetro do medo, como ele é conhecido no mercado lá nos Estados Unidos, que é quantos por cento o S&P 500 pode subir ou cair, né? Quando a incerteza é maior, há uma maior volatilidade, então o VIX também sobe, né? Esse também seria um indicador para a gente acompanhar aí, caso realmente haja esse contágio, caso realmente os mercados continuem repercutindo esse fato da China com maior ímpeto aí. Isso. Só uma correção, né? O VIX ele não sobe, ele explode, né? Ele não tem alta comportada, né? Porque ele sempre opera em baixa muito suave e quando sobe ele é uma cacetada, né? Então, Traders de VIX se não preparem, tem né? que viver à base de Rivotril, né? Nossa senhora. É muito corote e maracujá. Nossa senhora. Exatamente. É isso aí. E lembrando também que a gente já fez um episódio falando Bolsa em Queda, o que fazer, né, Bruna? Tá aqui o card para todo mundo acompanhar lá. Bruna, e aí, vai ter algum call hoje ou não? O qual será Vale? Vale? Vale. Via varejo? Não. Lembrando que o Nicolas faz uma análise dos mercados e todo dia ele já dá uma prévia do que vai acontecer do mercado, né, ô Nicolas? Então, vamos lá. Então, exatamente como o Ângelo já falou, né? Todo dia a gente divulga um relatório matinal, né? Chamado Primeira Análise. Essas 2 semanas, excepcionalmente, sou eu que estou confeccionando o relatório inteiro, Enquanto o Matheus tá no mochilão, né, dado que o Matheus? Jaconelli tá lá em Saint-Tropez tomando um sol, né? Exatamente. Mas a partir da semana que vem vai ser a autoria dele, mas obviamente eu tô acompanhando junto e a gente dá uma primeira impressão do que a gente acha que vai ser a sessão aqui no Que Brasil. time, hein, Ângelo? Que time, hein? Lembrando também, o time, grande time, é o time de call de abertura também. Você, o Nicolas, o Matheus, quando acaba as férias, Voltar né? às Bahamas. Exatamente. E o Pepa, né? E também essa análise total que vocês estão falando, né? Dos indicadores internacionais e todos os impactos que podem ter aqui na Bolsa Brasileira. Eu acho que a gente conseguiu trazer um panorama interessante, né, do que está acontecendo na China, na Evergrande, e as possíveis repercussões. Mas diariamente a gente vai acompanhando isso nos calls, né? Tanto no de abertura, com esse time de peso, olha que chique. E também no fechamento, que é com o Pepa. Ele também vai acompanhando aí diariamente quais são os próximos passos e os próximos eventos dessa novela Evergrande e as suas repercussões. Eu diria que se torna até mais importante nesses momentos acompanhar, se não todo dia, com uma frequência maior, né? Porque esses eventos, eles são cheios de surpresas, né? Falamos que pode não ser um Lehman Brothers, mas e se for? E se for? É tema para outro podcast, né? É tema para outro podcast. Não estaremos vivos para isso. Eu acho que é melhor ficar tranquilo, a gente fazer um outro podcast mais tranquilo, né, Bruna? A gente dorme um pouco mais à noite, né? Toma de manhã um suquinho de maracujá e vem pro... Um corotinho. Um corotinho? Um corotinho só se realmente for um fato muito grande. Oi. Por que eu digo isso, né? Porque essa altura do campeonato ninguém tem muita certeza de nada, né? Quem tem muita certeza tem um pouco de cuidado porque é bem arriscado. Eu lembro muito em 2000, não lembro, né? Mas como eu estudei, né? Em 2007... Com base na teoria.
O presidente do Federal Reserve era um cara chamado Ben Bernanke, né? Era um cara bastante... É ainda, né? Um Conhecido. cara bastante respeitado, um economista bastante renomado. Em julho de 2007, ele falou que a situação no mercado imobiliário americano estava tranquila, né? Tava tranquilo. E 6 meses depois, o mercado explodiu, né? Foi só a assim, crise de 2008. era um cara muito competente no posto mais importante do globo e achou que a situação estava tranquila, né? Então, nessas horas, acho que é bom ter um pouco de cautela, né? Porque as coisas se desenvolvem numa velocidade muito rápida, então, às vezes, elas costumam sair do script, né? Então, acho Sim. que é bom. Acho que nesse ponto, sempre importante, né? Primeiro, o investidor monitorar os nossos calls, onde a gente vai trazer esses novos capítulos da Aham. novela. E quando se trata de investimentos, sempre lembrar de ter uma carteira bem diversificada, né? Exatamente. Sem concentrar em bolsa, sem concentrar especificamente em alguns setores, em alguns ativos. A diversificação ela é sempre importante Sim. nesses momentos, né? Nós falamos já aqui nos últimos resenhas sobre bolsa em queda, o que fazer. Porque temos oportunidades na bolsa também, com esse movimento de queda, esse aumento da volatilidade. Aham. E falamos também sobre renda fixa, Isso, né? A isso. volta aí da renda fixa. Então, é importante sempre pensar em ter uma carteira bem balanceada. Será que o Nicolas tem uma carteira diversificada? Sério? Precisa bater quantos likes pra ele mostrar a carteira dele aqui? A Bruninha, 1000 likes. Difícil, mas tudo bem. Tá lá. Bruninha, 1 milhão de Não, 1000 seguidores. likes só. Não vem, não. Nicolas, o melhor negócio é investir, né, Nicolas? Com certeza, né? Acho que é bom sempre começar devagar, né? Sim. Acho que é bom você ir se descobrindo ao longo do Aham. caminho, né? Porque não Se é... descobrindo. Ó. É, Esse é o lado financeiro, esse é o lado investidor. Ó, Como lembrando que o investidor. Nicolas falou aqui que todo mundo faz um hedge, faz uma proteção de dólar, né? Somente nas questões de crise. Se você. Todo mundo faz? Todo mundo deveria fazer, no caso Ah, que ele sim. falou, né? Ah, Então, se você quiser saber como é que funciona, proteger sua carteira, proteger, diversificar para ter uma carteira mais protegida, você pode entrar aqui em contato com a Nova Futura, você vai ter uma assessoria grátis para fazer esse seu investimento. Então você liga para a gente, abre sua conta, você vai ter uns especialistas, né, Bruna? Analistas que pode dar uma ajuda para você, uma assessoria para você ter uma carteira diversificada e também com o seu perfil de proteção, o que você deseja. Como o Nicolas estava falando, primeiro se conhecer, né, Nicolas? Mas se Exatamente. conhecer seu perfil financeiro. eu acho que assim, né? Você nunca vai saber de antemão em qual quadrante você tá, né? Se você é Aham. agressivo, se você é conservador. Então, por isso que é interessante você começar gradualmente, né? Até pra quem já trabalhou com alocação um pouco mais de tempo, né? A coisa que a gente mais vê, né? É que as pessoas acabam não aguentando a queda quando chega a virada do mercado, né? Sim. Então, as pessoas geralmente elas tomam uma posição um pouco mais agressiva no portfólio. E aí depois eu falo do meu. E aí descobrem num período de queda que elas, na verdade, não aguentam a queda, né? Então, acho que é importante essa exposição ao risco ser gradual para você ir justamente testando o quão doloroso, né, vai ser o processo de perdas para você, né? E agora, senhor Nicolas, Oh, já vendeu tudo na mínima? Não, senhora. No jargão do mercado, tô segurando várias buchas aí, né? Então, vamos lá, né? Diferente do Ângelo, que saiu de IRB com um baita prejuízo, Putz, não me fale disso. Nicolas já é mais experiente com as perdas. Já. Então, assim, né? Como eu tenho um pouco mais de tempo, né? De mercado, assim, eu tenho um portfólio bastante diversificado, né? Então, eu tenho alocação em dólar, eu tenho alocação em ouro, em prata, Bitcoin. eu tenho cripto. Mas isso aí, eu trabalhei com cripto, então é algo que eu conheço, assim, conheço é muito difícil, né? Nem quem trabalha com cripto conhece mesmo, assim, a fundo, né? Mas mais ou menos eu sei os fundamentos, é complicado, né? Mais ou menos eu sei o funcionamento do mercado, mas eu acho que tá num ponto que, assim, tá bem diversificado, né? Tem dólar, tem bolsa, tem cripto, tem commodities metálicas, né? Então, Mas foi aos pouquinhos, né? Tem um fundo da Nova Futura já. Fundo do Pepa. então, tem que aportar no fundo Pepa ainda. Pepa já veio aqui conferir, O né? Pepa Se já veio tava tudo conferir. bem.
ver o seu pupilo aqui, perguntar se já tinha aportado no fundo, os Não, seus é que- milhões. na verdade, eu tô nos investimentos imobiliários aí, enquanto não vender a casa, eu não consigo aportar. Não é na aqui, né? China, não, né? É verdade, não. Não. É isso aí, você viu que ele tem alocações de ouro e prata e Bruninho. Se você tá assistindo a gente e quiser um especial da carteira do Nicolas, você deixa seu comentário aqui, pode ser. Nicolas vai abrir a carteira pra gente Exatamente. especificamente aqui. Não, mas acho que é bacana que o Nicolas trouxe realmente que... Bom, primeiro que esse portfólio foi sendo construído, né, ao longo do tempo. Foi. Mas... Eu tive uma experiência mais ou menos parecida contigo, assim, que foi primeiro ir nos instrumentos de renda fixa mais tradicionais, né? E aí começar a pôr um pezinho em instrumentos mais arriscados. molha um dedinho, depois molha o pé, a hora que vai estar mergulhado já. Exato. Aí Tá quando, afogando. Ou não pode afogar, tem que aprender a nadar. Mas assim, eu fui de fato entrar de cabeça, né, no mundo de alocação depois que eu comecei a trabalhar com alocação, né? A gente veio para Nova Sim. Futura, eu trabalhei num fundo de investimento e aí, como o meu dia a dia era de fato definir alocação, né? Aí que de fato eu entrei com vontade, né? Mas até lá foi um processo bem gradual. Ou seja, cada um tem o seu tempo também Uhum. de aprendizado, pode não trabalhar no mercado como o Nicolas, como eu, mas a gente tem muito conteúdo disponível, né? A gente tem muito apoio também hoje, tanto da corretora como o Ângelo falou, né? Para quem abre sua conta, pode tirar suas dúvidas, tem bastante conteúdo disponível gratuito no nosso canal. Temos acompanhamento diário aí do cenário, tem nossos cursos também no Futura Academy, para quem ainda não conhece, né? E também quer entrar um pouco mais a fundo. Enfim, acho que o melhor negócio é O investir, né, melhor Angelo? negócio é investir e o mercado é para todos. Lembrando que na Nova Futura você tem plataforma grátis da Nelogica Max Trader gratuita, Bruna. Gratuita. Gratuita. É só abrir sua conta, operar um mini contrato ou um contrato por mês, tá free sua plataforma. Ou seja, para quem vai operar bolsa, já tem uma ferramenta excelente, né, para poder Exatamente. acompanhar o movimento do dia a dia do mercado e cada vez com mais novidades. Em breve teremos mais novidades ainda no Sério. Max Trader. Novidade, será que o Nicolas vai estar com a gente aqui semana que vem? O Matheus vai estar de volta já? Como é que tá aí? Bom, o Nicolas, será que vai ser nosso convidado de honra aqui? Vai Exatamente. participar com os assuntos Internacionais? internacionais? Aí sim, hein? Tchan, 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 tchan. Os assuntos para o mestre aqui. É isso aí. Muito obrigado, Nicolas, pela sua participação. Valeu, Obrigado Bruninha. vocês pelo convite, foi uma honra, né? Ó. Praticamente estar aqui. Aí sim. E até a próxima. Lembrando que quem quiser acompanhar o Nicolas, ele tá no call de abertura e de fechamento, às vezes, né, Nicolas? No Fechamento chat eu tô quase especial, né? sempre, né? Tem uns fechamentos especiais, mas no chat eu tô quase todo dia lá. Então tá certo. Quem quiser acompanhar a Bruninha, dicas de bons restaurantes, né, Bruna? E um conteúdo também, tá lá no seu Instagram, né, Bruna? B. Brunacene. E também na sala ao vivo, todo dia às 15 horas. Você que tá pensando em comprar aí, dá uma focada na Bruninha lá, pergunta via varejo. O que mais, Bruninha, que o pessoal tá perguntando? Qual que é o momento de reversão aí dos papéis, né? Estamos Ah. aguardando. Então tá certo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. É isso aí, não se esqueçam. Resenha Financeira toda quinta-feira no nosso YouTube e Spotify. Acompanhem com a gente que toda quinta tem um episódio novo com temas novos e diferentes aí pra todo mundo que já é um investidor ou que deseja se tornar um. Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu. Aí corta essa parte, que a Bruna deu uma chicotada. Chupetada. É.